O ponto ômega é um suposto futuro quando tudo no universo em espiral gira em direção a um ponto final de unificação. O ponto ômega é um suposto futuro quando tudo no universo em espiral gira em direção a um ponto final de unificação. O termo foi cunhado pelo padre católico jesuíta Francis Pierre Teilhard de Chardin. Teilhard argumentou que o ponto ômega se assemelha ao logos cristão, ou seja, Cristo, que atrai todas as coisas para dentro de si, que nas palavras do credo niceno, é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, e por meio dele todas as coisas foram feitas. No livro do Apocalipse, Cristo se descreve 3 vezes como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A ideia do ponto ômega desenvolvida em escritos posteriores, como os de João Davi Garcia, 1971, Paolo Soleri, 1981, Frank Tipler, 1994, e David Deutsch, 1997. Etimologia. Teilhard de Chardin foi um paleontólogo e padre católico romano da Ordem dos Jesuítas. Na França, na década de 1920, ele começou a incorporar suas teorias do universo em palestras que colocavam o catolicismo e a evolução na mesma conversa. Por causa dessas palestras, o Santo Ofício suspeitou de negar a doutrina do pecado original. Isso fez com que Teilhard fosse exilado para a China e proibido de ser publicado pelas autoridades da Igreja. Somente um ano após sua morte, em 1955, seus escritos foram publicados para o mundo ler. Suas obras também foram apoiadas pelos escritos de um grupo de pensadores católicos, que inclui o Papa Bento XVI, e seu livro, O Fenômeno do Homem, foi dissecado por astrofísicos e cosmólogos como uma teoria teológica ou filosófica que não pode ser comprovada cientificamente. Teilhard, que não era cosmólogo, abre seus livros com a afirmação: para que este livro seja devidamente compreendido, ele deve ser lido não como uma obra de metafísica, e menos ainda como uma espécie de ensaio teológico, mas pura e simplesmente como um tratado científico. Evolução. De acordo com Teilhard, a evolução não termina com a humanidade e a biosfera da Terra evoluiu antes de os humanos existirem. Ele descreveu a evolução como uma progressão que começa com matéria inanimada para um estado futuro de consciência divina por meio da hominização da Terra. Ele também sustentou que os organismos unicelulares se desenvolvem em metazoários, ou animais, mas alguns dos membros dessa classificação desenvolvem organismos com sistemas nervosos complexos. Este grupo tem a capacidade de adquirir inteligência. Quando o Homo sapiens habitou a Terra através da evolução, uma noosfera, a camada cognitiva da existência, foi criada. Conforme a evolução continua, a noosfera ganha coerência. Teilhard explicou que esta noosfera pode ser movida ou construída para ser o ponto ômega ou o estágio evolutivo final com a ajuda da ciência. Teilhard se refere a este processo como planetização. Eventualmente, a noosfera ganha domínio total sobre a biosfera e atinge um ponto de independência completa da energia tangencial, formando um ser metafísico, cunhado ponto ômega. A energia existe em 2 modos básicos: energia tangencial, energia que pode ser medida pela física; energia radial, energia espiritual que se acumula em um estado superior com o passar do tempo. Teilhard define a energia radial como se tornando mais concentrada e disponível, pois é um elemento crítico na evolução do homem. A teoria se aplica a todas as formas de matéria, concluindo que tudo com existência tem algum tipo de vida. A respeito do fenômeno do homem de Teilhard, Peter Medawar escreveu: a energia radial, espiritual ou psíquica de Teilhard pode ser equiparada à informação ou conteúdo de informação no sentido que foi tornado razoavelmente preciso pelos engenheiros de comunicação. Propriedades formais. A teoria de Teilhard é mantida por 4 propriedades formais. Os humanos escaparão da morte térmica do universo. Cientificamente, isso significa que a inteligência não pode sobreviver. Ele teoriza que, como a energia radial não é compatível com a entropia, ela escapa do colapso de forças no fim do mundo. O ponto ômega não existe dentro da linha do tempo do universo. Ele ocorre exatamente no fim dos tempos. A partir desse ponto, todas as sequências de existência são sugadas para dentro de seu ser. O ponto ômega pode ser entendido como um volume em forma de cone em que cada trecho levado da base ao cume vai diminuindo até chegar a um ponto final.
O volume descrito na terceira propriedade deve ser entendido como uma entidade com limites finitos. Teilhard explica: o que seria da humanidade se, por algum acaso remoto, fosse livre para se espalhar indefinidamente em uma superfície ilimitada, isto é, deixada apenas aos dispositivos de suas afinidades internas? Algo inimaginável. Talvez até mesmo nada, quando pensamos na extrema importância do papel desempenhado em seu desenvolvimento pelas forças de compressão. Forças de compressão. Teilhard chama a energia universal contribuinte que gera o ponto ômega de forças de compressão. Ao contrário da definição científica, que incorpora gravidade e massa, as forças de compressão de Teilhard se originam da comunicação e do contato entre os seres humanos. Este valor é ilimitado e diretamente correlacionado com a entropia. Isso sugere que, à medida que os humanos continuam a interagir, a consciência evolui e cresce. Para que a teoria ocorra, os humanos também devem estar ligados à finita Terra. A criação dessa fronteira força a convergência do mundo sobre si mesmo, o que ele teoriza para resultar no tempo terminando em comunhão com o Deus. Ômega. Esta parte do pensamento de Teilhard mostra a sua falta de expectativa para que os humanos se envolvam em viagens espaciais e transcendam além das fronteiras do planeta. A cosmologia do ponto ômega. O físico matemático Frank Tipler generaliza o termo ponto ômega de Teilhard para descrever o que ele afirma ser o destino final do universo exigido pelas leis da física. Aproximadamente, Tipler argumenta que a mecânica quântica é inconsistente, a menos que o futuro de cada ponto no espaço-tempo contenha um observador inteligente e colapsar a função de onda, e que a única maneira disso acontecer é se o universo estiver fechado, ou seja, ele entrará em colapso em um único ponto, e ainda contiver observadores com uma capacidade semelhante a Deus de realizar uma série ilimitada de observações em tempo finito. No entanto, ateus em cosmologia, como os cientistas Lawrence Krauss, afirmaram que o raciocínio de Tipler é errôneo em vários níveis, possivelmente a ponto de ser uma pseudociência sem sentido. Controvérsia teológica. A vida de Pierre Teilhard de Chardin, 1881 a 1955, cai diretamente entre o Concílio Vaticano I, 1869, e o Concílio Vaticano II, 1965, um período em que a crescente aceitação global da evolução estava formando uma desconexão entre a humanidade moderna e os católicos romanos e Igreja. Sua época chegou logo após o livro de Charles Darwin de 1859, On the Origin of Species, uma época em que a interseção entre as afirmações das teorias científicas e as afirmações dos ensinamentos teológicos tradicionais tornou-se um grande foco da agenda do Vaticano. O Papa Pio XII manifestou sua preocupação com a teoria da evolução, embora sem condená-la, se tal doutrina fosse difundida. O que aconteceria com os dogmas católicos imutáveis? O que dizer da unidade e da estabilidade do credo? A teoria de Teilhard foi uma tentativa pessoal de criar um novo cristianismo no qual a ciência e a teologia coexistem. O resultado foi que sua teoria do ponto ômega não era perfeitamente científica, conforme examinada pelos físicos, e também não era perfeitamente cristã. Em 1962, a Sociedade de Jesus se afastou das filosofias do padre jesuíta espanhol Francisco Suárez sobre o homem em favor da cosmogênese evolucionária de Teilhard. O Cristo de Teilhard é o Cristo cósmico ou o ômega da revelação. Ele é uma emanação de Deus feita de matéria, e experimentou a natureza da evolução ao nascer neste mundo e morrer. Sua ressurreição dos mortos não foi para o céu, mas para a nosfera, a área de convergência de toda a espiritualidade e seres espirituais, onde Cristo estará esperando no fim dos tempos. Quando a Terra atingir seu ponto ômega, tudo o que existe se tornará um com a divindade. Teilhard reafirma o papel da Igreja na seguinte carta a Auguste Valensin. É importante notar que ele define a evolução como um fenômeno científico colocado em movimento por Deus, que a ciência e o divino estão interligados e agindo um através do outro. Creio na Igreja, mediadora entre Deus e o mundo. A Igreja, porção reflexivamente cristificada do mundo. A Igreja, foco principal das afinidades interhumanas por meio da supercaridade. A Igreja, eixo central do universal convergência e o ponto preciso de contato entre o universo e o ponto ômega. A Igreja Católica, no entanto,
não deve procurar simplesmente afirmar o seu primado e autoridade, mas simplesmente apresentar ao mundo Cristo universal, Cristo na dimensão humano-cósmica, como animador da evolução. Expansão acelerada do universo em 1998, um valor medido a partir de observações de supernovas do tipo e parecia indicar que o que antes era considerado uma expansão cosmológica atemporária estava, na verdade, se acelerando. A aparente aceleração fez com que muitos rejeitassem o ponto ômega de Tipler imediatamente, uma vez que a necessidade de uma singularidade final grande é a chave para a funcionalidade do ponto ômega. No entanto, o próprio Tipler acredita que o ponto ômega ainda é viável e explicou em várias ocasiões porque uma grande crise singularidade final ainda é necessária em muitos modelos universais atuais. Singularidade tecnológica. A singularidade tecnológica é o hipotético advento da inteligência artificial geral teoricamente capaz de autoaperfeiçoamento recursivo, resultando em um efeito descontrolado para uma explosão de inteligência. Eric Steinhardt, um defensor do transhumanismo cristão, argumenta que há uma sobreposição significativa de ideias entre os seculares singularidade e religioso ponto ômega de Teilhard. Steinhardt cita Ray Kurzweil, um dos mais proeminentes singlaritaristas, que afirmou que a evolução se move inexoravelmente em direção à nossa concepção de Deus, embora nunca alcance esse ideal. Como Kurzweil, Teilhard prevê um período de rápida mudança tecnológica que resultará na fusão de humanidade e tecnologia. Ele acredita que isso marca o nascimento da nosfera e o surgimento do espírito da Terra, mas a singularidade teilhardiana vem depois. Ao contrário de Kurzweil, a singularidade de Teilhard é marcada pela evolução da inteligência humana atingindo um ponto crítico no qual os humanos ascendem de transhumanos a pós-humanos. Ele identifica isso com a parousia cristã,